Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, bem-vindo a mais um Política na Veia. Hoje, num dia quentíssimo em Brasília. Esse programa que é uma sociedade, uma aliança. Um joint venture. Um joint venture entre a Casa Capital, o Fora da Política não há salvação do Cláudio Couto, que deu essa ajuda agora preciosa com o joint venture, e do Luiz Nassif, da TV GGN. Nassif e Cláudio Couto, bem-vindos. A gente começa esse programa aqui na dúvida se o PL das fake news será votado, irá a plenário. Hoje foi uma manhã, está sendo uma manhã muito agitada, como eu disse, em Brasília. Primeiro você teve uma reunião do Orlando Silva com o Arthur Lira, agora parece que o Lula também terá uma reunião com o Arthur Lira, num dia que começou com uma intensa campanha das big techs, das plataformas digitais, tanto o Google quanto o próprio YouTube aqui que nós estamos participando e outros canais estão distribuindo material aí contra a urgência da votação desse PL, que pretende criar uma regulação aqui nos moldes que está adotando no mundo, né? Vamos lembrar aqui também, tem gente que acha que isso é uma invenção brasileira e uma tentativa de censura, né, desse governo aí que quer transformar o Brasil numa espécie de Cuba, China ou Venezuela, mas nada. Não transformou ainda? Não, ainda não. Você sabe, Cláudio Couto, que esse é um dos problemas. Até agora a bandeira não ficou vermelha. Ah, bom. Um passo de cada vez. O banheiro ainda não é unissex. Então, certo. Tem várias coisas aí. Tem uma agenda aí que para ser cumprida que não foi. Mas a gente tem visto aí, a Europa vai começar a entrar em vigor agora 2 leis, tem Austrália, Japão, Estados Unidos, mas estamos nessa discussão aí onde as big techs, num ambiente que a gente já discutiu aqui várias vezes no Brasil, que é muito peculiar, parece que por aqui certas coisas florescem e são aceitas com mais facilidade do que em outros lugares. A defesa que a gente tem assistido em nome da liberdade de expressão, de você divulgar conteúdos de ódio, de você distribuir mentiras, inverdades, fake news, tem muitos apoiadores aqui no Brasil, tanto no setor privado, na política, no Congresso, e começa assim, o risco é não ser votado, 2, você alterar tanto essa lei que ela não tenha, no fim, valor nenhum e capacidade nenhuma de atacar os problemas principais que a gente tem visto nesse ambiente digital, principalmente desse poder aí muito elevado e sem controle das redes sociais. Eu vou começar pelo Nassif. Nassif, assim, do que sobrou do PL, lembrando que o Orlando Silva, por conta das pressões, retirou a ideia da criação de um órgão regulador e aceitou colocar lá um parágrafo para agradar os líderes religiosos, dizendo que a liberdade religiosa está preservada, blá, blá, blá. Já foram mudanças, vamos dizer assim, já cedeu ali bastante nesse cenário. Mas do que resta da lei, você continua a achar que é uma boa lei, ela precisa ser aprovada? Como é que você está vendo esse jogo nesse momento no Congresso? Eu acho que tem uma mistureba aí. Uma coisa é o pagamento por conteúdo e a outra é a questão do controle do conteúdo indesejado, né? Eu confesso, eu tenho lido aqui as críticas à lei, a defesa da lei. Eu tenho minhas dúvidas sobre se essa questão do conteúdo vetado aí, se a maneira de combater é a definida pela lei. Em relação à remuneração, veja bem, uma coisa é você obrigar o pagamento, outra coisa é quanto é esse pagamento, né? Você vê, o Google, o ano passado, ele mudou o algoritmo, e da noite para o dia, o pessoal que tinha programática com o Google perdeu 70% aí do faturamento, né? Os próprios algoritmos aí que são... Eu não sei ainda, eu não sei se uma lei é capaz de mudar, digamos, todo um vício aí de comportamento que as próprias big techs espalharam, né? Eu confesso que ainda estou em cima do muro ainda. Tucano. Bem, olha, eu na realidade acho que a ideia do projeto é fundamental, né? A gente precisa de algum tipo de regulação, porque, enfim, é uma terra, eu não vou dizer sem lei, a gente tem o Marco Civil da internet aí, que de alguma forma dá diretriz, a gente tem todo um resto de legislação
que já permitiu algumas formas de ação, inclusive da justiça, em relação a certas disseminações de conteúdo nas redes, mas não existe um marco jurídico mais claro, justamente porque para essa disseminação de, não informação falsa, apenas informação errada, mas de produção de desinformação intencionalmente, que é o que a gente tem visto, né? Ou seja, essa desinformação propositalmente criada para produzir tumulto na sociedade, para fazer com que práticas perigosas sejam levadas adiante, caso, por exemplo, do movimento antivacina, é o caso também da disseminação de tratamentos mágicos para certas doenças, como aconteceu com o caso da cloroquina durante a pandemia, a despeito de todos os posicionamentos dos especialistas, da Organização Mundial da Saúde, das instituições de pesquisa responsáveis, enfim. Apesar de tudo isso, isso continuava disseminando, né? A informação falsa pura e simplesmente de natureza política, né? A gente tem a famigerada mamadeira fálica da outra eleição, mas a gente podia pensar em outras coisas, o kit gay, ou seja, claramente calúnias, né? Ou mentiras abertamente conhecidas que são disseminadas para produzir desvantagem políticas para alguns, vantagens políticas para outros. E, claro, essa disseminação também, não só de discurso de ódio, embora isso esteja incluído, mas de um certo tipo de discurso que incita e faz apologia ao crime, as duas coisas. No caso, por exemplo, dessa incitação à prática de atos de violência nas escolas. Isso vem sendo fomentado por várias dessas redes sociais sem qualquer tipo de controle efetivo, né? Só depois é que você tem alguém lá que descobre, aí a rede vai levar um tempão para se mobilizar, para tirar aquilo. A gente teve aquela posição de desplante, né, do Twitter, né, que falou que não tiraria esse conteúdo que fomenta a violência nas escolas, que faz apologia dessa violência, porque violaria os seus termos de uso. Só quando pairou sobre ele a ameaça de uma interrupção das suas operações no Brasil, é que ele resolveu agir diferente. Mas veja, fica sempre com essa lógica de uma regulação da mão para a boca, né? A gente fica sempre ali resolvendo de forma ad hoc. E é por isso que é necessário ter um marco jurídico. Agora, é claro que há detalhes nesse marco jurídico que precisam ser bem delineados. Aquela ideia de um órgão regulador, eu acho que ela faz sentido. Agora, não pode ser um órgão regulador vinculado especificamente ao executivo. Tudo bem, hoje você pode ter um governo democrático, daqui a pouco é um governo que não é democrático, como foi o governo Bolsonaro. O que vai ser esse órgão regulador? Ele tem que ser um órgão independente, um pouco como são, com todos os defeitos que tem, mas de qualquer maneira, ou pelo menos são na sua intenção, né? As agências reguladoras, assim como é, por exemplo, no México, o Instituto Federal Eleitoral, que organizou as eleições do México depois do fim do regime lá de partido dominante do PRI, durante muitos anos de partido hegemônico, né? Ou seja, você tem alguns modelos, o próprio Ministério Público opera numa lógica independente, você pode ter um órgão que tenha natureza independente, que faça esse tipo de vistoria, mas que não seja vinculado ao governo do dia, né? Porque isso, evidentemente, sempre vai produzir ruído. Ah, está censurando os opositores e está permitindo que os apoiadores falem. Esse é um risco que se corre se você vincula diretamente ao governo. Daí acho que seria interessante, se houver esse órgão, que ele seja um órgão independente do governo do dia. Deixa eu só colocar aqui um dado aqui da União Europeia, que tem a sua legislação, diz o seguinte, parágrafo 4º, a fim de salvaguardar e melhorar o funcionamento do mercado interno, deverá ser estabelecido a nível da União um conjunto orientado de regras obrigatórias, uniformes, eficazes e proporcionais. O presente regulamento prevê as condições para o aparecimento de serviços digitais inovadores. Essa é uma das críticas que se coloca se a lei não seria muito rígida para prever o aparecimento aí de outras redes, que nem essa que passou no Fantástico aí domingo, e para a sua expansão no mercado interno. Discord. A aproximação das medidas regulamentares nacionais a nível da União relativamente aos requisitos aplicáveis aos prestadores de serviços intermediários é necessário para evitar e por ter uma fragmentação do mercado interno e para assegurar segurança jurídica, reduzindo assim a insegurança para os criadores e promovendo a interoperabilidade. Ao utilizar requisitos que são tecnologicamente neutros, a inovação não deverá ser dificultada, devendo, pelo contrário, ser estimulado. Ou seja, temos concordância aqui que tem que ter regulação, a questão é a maneira de regular que é a discussão, né? A questão desse órgão regulador que sobreviva a governos,
Nós tivemos o Supremo aí que conseguiu sobreviver aí ao governo Bolsonaro. Ao governo Bolsonaro, mas não temos uma tradição. As agências reguladoras que eram para ser impermeáveis em ação de governo, o que virou um CAD, o que virou um CAF aí no período Bolsonaro, foi uma coisa escandalosa, né? É por isso que eu falei, na intenção, né? O modelo, na intenção é pensado assim. A própria questão da Anatel, que foi pensada como uma possível agência para regular esse funcionamento das redes, vai falar, a Anatel é muito vinculada, acaba sendo muito capturada, acho que o termo é esse, capturada, pelas grandes empresas da área de comunicações e seriam também da área de tecnologia. Né? Então é por isso que é preciso pensar um modelo que evite esse tipo de captura. Representantes da sociedade civil, algo nessa linha, né? Eu acho que tem que ser uma coisa que não seja só tecnocrática, que não seja só formada por gente que amanhã tem interesse de entrar numa dessas empresas com o 10 vezes, decuplicando o seu salário em relação ao que receber na agência, mas gente, por exemplo, da sociedade civil que possa atuar nesse processo de regulação sem ser uma parte interessada do ponto de vista da sua carreira profissional, por exemplo. Eu acho que isso é fundamental. Além de tudo, tem um problema de velocidade também das decisões. Quer dizer, sem um órgão regulador, como é que você vai resolver esse ponto? Quer dizer, você tem uma notícia falsa, você tem distribuição de conteúdo de ódio, até você ter uma decisão judicial, o estrago já está feito. Vai levar quanto? 1 mês, 2 meses? Se fosse hiper rápido. É só pensar um pouco no que virou a discussão depois do fim da lei de imprensa. Primeiro que virou uma coisa totalmente desproporcional. As grandes empresas que têm poder, influência e bons advogados quase sempre se livram. Revistas menores, meios de comunicação menores acabam sendo punidos de uma forma muito, muito severa, às vezes muito irregular. Você tem um enxame de ações e você nunca conseguiu resolver esse problema e continua sendo um território muito desigual. E no caso das redes sociais, dada a velocidade, você não sabe como vai se resolver. Quer dizer, se deixar só pela justiça, para a justiça resolver, independente da justiça de cada estado, primeira instância, não vai resolver o problema. A gente tem algumas e me desculpa, só pontuar uma coisa, Sérgio. E ainda a justiça, havendo um órgão dessa natureza, pode funcionar como instância de recurso. Sim. Sim. Só que você inverte um pouco a lógica, né? Primeiro você evita os danos, depois você corrige eventuais excessos. A Valéria Bordim, estou a favor do PL, sim. Até quando essas redes vão ficar impunes por todo o mal que espalham? O Sala 3, a Anatel sequer consegue combater a segregação de serviços de internet e telefonia imposta pelos monopólios. O Rodrigo Henrique, algum ponto mais crítico do PL das fake news? É uma pergunta, né? Algum ponto mais crítico do PL das fake news que deveria ser melhorado no Congresso antes da votação? O Nassif Rodrigo Henrique levantou um ponto que é sobre esse assunto da remuneração do conteúdo jornalístico, que muitos sites menores, sem muita estrutura, temem que isso se vire contra eles, você impeça o exercício e alguma diversidade que você tem de comunicação, mas é um problema também que precisa ser resolvido, porque você tem esse terreno também virou um negócio de captura, de você recicla o conteúdo alheio, distorce o conteúdo alheio e não acaba não pagando por ele. É uma questão que precisa ser definida. Já houve, nesse quesito, alguma melhora na redação do texto, mas eu acho que é um ponto que tem que avançar. A ANE, que representa as revistas, a NJ, que representa os jornais, a mídia oligopolista está a favor. Outros grupos menores, sites independentes, têm aí reclamação, mas esse é um ponto a ser considerado. Agora, se a gente não tiver, você falou, não sabe se a lei é a melhor alternativa. Eu só vou lembrar aqui que na Europa são 2 leis diferentes. Você tem uma lei de regulação econômica e você tem uma lei de responsabilidade civil. Elas foram separadas, são 2 leis diferentes. Uma para tentar dar mais diversidade e mais concorrência ao mercado e combater esse poder das big techs, que ao mesmo tempo são jogadores e juízes da partida, e do outro lado você ter algum grau de responsabilização dessas redes sociais pelo conteúdo que elas distribuem, para não ficarem só na postura de que aqui nós só estamos aqui abrindo espaço no ambiente e não temos nenhuma relação com o que A ou B publicam. Mas se essa lei não passar, Nassif, o que você acha que precisa ser feito no Brasil para que a gente tenha uma
algum tipo de regulação das Big Techs? Eu acho que se não passar essa lei, tem que montar aí um conselho, uma discussão mais ampla, porque teve muitas mudanças que ocorreram aí há poucos dias da votação da lei, né? Então, até absorver essas mudanças, saber o que pode ser feito ou não. Tem algumas pessoas que acham que é impossível esse controle por parte das Big Techs aí. Não sei, a tecnologia ela permite dar um ganho de escala grande, né? Agora, quando coloca, por exemplo, que a redação tem que ter mais de 24 meses, se não me engano, tem que ter uma redação formal, que é tudo, isso aí beneficia pequenos, beneficia médios, beneficia grandes, mas tira do jogo também aí um conjunto grande de sites e de portais aí de evangélicos aí, de influenciadores, né? Então isso aí vai ter uma baita resistência no próprio Congresso, né? Eu acho que tem que abrir uma discussão aí. Eu acho que ficou muito em cima. Você vê, poucos dias para vir uma enchente de informações de lado a lado aí, muitos interesses em jogo dos que muita gente que tem interesse em jogo na aprovação da lei, outros que têm interesse na não aprovação da lei também, né? Eu acho que tá muito confuso, está muito confuso. Tem que ter lei, tem que ter enquadramento das Big Techs, isso aí não se tem a dúvida, né? Não pode dar à Big Tech o poder que ela tem hoje aí de definir qual vai ser o direcionamento da informação. E uma tolice imensa que eles fizeram aí, que foi essa propaganda do Google contra a lei. Você tem um embate que é entre o Estado Nacional e as redes sociais. Esse é um embate que já está ensaiado faz tempo. Nós tivemos nos Estados Unidos aí com o Facebook, que foi enquadrado pelo Congresso e acabou caindo nas garras aí do Atlantic Council, que é um núcleo lá de lobistas aí então, se o embate é entre o Estado Nacional e a rede social não pode fazer o que fez aí de interferir na discussão como o Google está fazendo, como o YouTube está fazendo, né? Isso aí é um assinte à soberania nacional, pô. É uma interferência que agrava a situação das Big Techs e reforçam a ideia de uma regulação, né? Os termos da regulação para uma tecnologia que muda tão rapidamente, tem tantos grupos aí. Você pega hoje o maior propagador de fake news, quem é? É o WhatsApp. Uhum. São esses grupos fechados, o Telegram. Você tem esses sites malucos, que nem esse que o Fantástico mostrou também, né? Então, uma das críticas que faz, eu não tenho opinião formada, mas que eu tenho lido é o seguinte: a lei é muito rígida para incorporar essas novas formas, ou as formas subterrâneas aí, a tal da internet profunda também, ou novas formas tecnológicas aí de trabalhar informação em grupos, né? Também, de qualquer forma, também a tecnologia muda e você tem capacidade de adaptar essa discussão. O que eu acho que do comportamento das redes sociais é que, primeiro, elas estão se valendo de fake news, né? Então, é mais uma prova de que é preciso ter uma regulação, porque se as próprias Big Techs estão usando desse artifício para tentar convencer a população, fica muito claro que é preciso ter algum tipo de medida. Lembrando também que esse é um primeiro passo. A lei das fake news não resolve todos os problemas. Há outras iniciativas, né? Também tem uma iniciativa na AGU para fazer uma regulação, no próprio Ministério da Justiça. Agora, esse é um tema, Cláudio Couto, que está aí mais do que urgente de ser debatido. Mas eu só queria... A gente estava falando do Discord, só para... Imagino que quem está nos assistindo acompanha essa história, mas o Discord é uma rede social em que você pode gravar vídeo e trocar ideias e que essas coisas não ficam gravadas e desaparecem, e virou, na verdade, como antigo Snapchat, né? A mesma lógica. Virou, mas é um espaço das piores coisas. Quer dizer, você tem a tortura de animais e de gente, você tem um pouco mais velhos, jovens um pouco mais velhos, mandando jovens mais novos fazendo coisa. Tem um caso que eu vi hoje que me chamou muita atenção, foi uma menina de 13 anos estimulada por outros, alguns mais velhos, 16, 17 anos, a incendiar a própria casa, e ela incendiou a própria casa. Que loucura. E ficou vendo depois
o corpo de bombeiro e achou isso tudo sensacional, genial. Então, isso aí já vai para aquela parte, como disse o Nassif, da Deep Web, né? O que há de mais terrível, né? Todas as coisas que a gente sabe que passa lá. Mas, Cláudio Couto, eu repito, falo para você também, quer dizer, não aprovando essa lei, que caminho que o Brasil pode adotar, pensando no que o mundo está fazendo, para conseguir, de alguma forma, criar regras para esse ambiente? Olha, sinceramente, não saberia responder. Eu acho que é preciso aprovar essa lei. Esse é o ponto. E acho que é preciso aprovar, claro, não precisa ter o formato exato que está agora, é preciso aprimorar. Acho, inclusive, que faz sentido que a gente tenha um pouco mais de tempo diante de toda a controvérsia que cerca a lei, por um debate mais aprofundado. Mas debate há 3 anos. Sim, mas o projeto foi sofrendo muitas mudanças. Tem muita coisa nova que entrou no projeto e que foi tirada também do projeto e que não é exatamente o que foi discutido há 3 anos atrás. Então é preciso pegar um texto minimamente consensual que se produza no Congresso, submeter esse texto à percepção pública, receber as críticas, levar isso em consideração para aí sim tomar adesão. Se não, tudo bem, a gente ficou até agora, pode ser daqui a um mês aprovar esse projeto, não precisa ser essa semana. A ideia da urgência, talvez ela tenha mais tido a capacidade de produzir essa atenção maior da sociedade para o problema do que propriamente produzido uma decisão muito rápida. Acho que ela não vai sair, já houve até um recuo do Arthur Lira com relação a isso. Agora, eu não vejo outro caminho, né? Se não for essa lei, vai ter que ser alguma lei, né? Ela pode, claro, se inspirar na legislação europeia, ela é sempre uma boa referência para esse tipo de assunto, primeiro porque ela é obrigada a conciliar posições as mais diversas, né? Tanto do ponto de vista partidário como do ponto de vista nacional, né? Você tem ali uma série de culturas políticas e de percepções diferentes e de balanços de poder diferentes nos países que tem que, de alguma maneira, se refletir nessa legislação europeia. Então, acho que ela, desse ponto de vista, ela já tende a ser uma legislação que resulta de um razoável consenso. Eu acho que a gente tem que, de alguma maneira, olhar para isso e tentar construir um caminho semelhante. Mas eu queria pontuar mais uma coisa. O problema é quando a gente vê as big techs também, não só produzindo fake news, fim da picada, né? Quer dizer, aí não é só mais veiculando fake news de terceiros porque diz que não pode controlar. É usando isso para entrar na discussão. E mais. E aí eu acho que é o grande ponto. De uma posição quase monopolista, por exemplo, no caso do Google. Sim. Quer dizer, você tem uma empresa que monopoliza praticamente as buscas, se não me engano, o número que saiu agora, 90% das buscas, ou até um pouco mais, são controlados pelo Google no Brasil, né? Então, só para a gente ver a dimensão disso, coloca na página inicial um posicionamento que desequilibra por completo o debate. Acho que não à toa, inclusive, a gente tem visto, por parte dos órgãos da grande empresa, uma reação muito forte a esse posicionamento do Google, né? Só que hoje, diante do que as pessoas acessam a internet e do que elas acessam a grande imprensa, acho que o jogo continua sendo desigual, mas o que mostra ainda mais a necessidade de alguma regulação. Acho que pode ter um efeito, digamos, contraditório aí. O Google pode ter tentado entrar no jogo passando o trator por cima, mas pode até produzir uma reação do sistema político no sentido de falar, olha, acabou de vir a demonstração cabal de como é preciso ter regulação. O Google acabou de mostrar o problema ao tentar defender a não regulação. Eu vou te falar, olha, pior que essa do Google, só a Gol, depois daquele episódio com a professora negra lá. Qual foi o resultado depois? Eu não vi depois o desdobramento da Gol. Não, ela soltou uma nota reiterando que não pode, dando razão ao comandante. Daí, quando viu o Angu, veio aquela de sempre: reiteramos nosso compromisso contra toda forma de vacilo e tal. A gente pode chamar isso de desculpa de prateleira, né? Isso aí. É padrão. Não, é como aquele cara que ofende e diz assim, não, desculpe se eu ofendi alguém. Exato. Se eu ofendi fui mal alguém, compreendido. É isso. Mas, outra coisa, também colocando num aspecto geopolítico, porque nessa altura eles colocam todas essas big techs como defensoras das liberdades e contra a censura e contra a ação do Estado. Certos países também se colocam assim, mas vamos lembrar que, por exemplo, o TikTok não vale o mesmo, já que os Estados Unidos, por exemplo, querem proibir o TikTok, a Europa também, porque acha que o TikTok é uma ameaça, né, a ter espionagem, ameaça à segurança nacional. Então, assim,
não é que a defesa também tem esse jogo geopolítico, depende também, né, de qual Big Tech, nesse caso, pode ou não pode fazer o que quiser em qualquer momento. Tem o Orlando Balbino Neto, lá do GGN, ele questiona essa urgência da votação do PL. Ele diz, são mais de 10 anos de crimes dessas Big Techs sem nenhuma punição, ao arrepio da lei. Um PL vai resolver isso? Mas, assim, você acha que que o Arthur Lira ter colocado isso na votação de urgência tal, pode ter tido alguma manobra para derrubar o projeto? Eu não sei, porque os evangélicos se armaram depois, né? Depois. A informação que eu tenho é que o PL original, que era desse Alessandro Vieira, era muito ruim e que o Orlando Silva aí teria feito alguns ajustes aí. Agora, o pessoal que participou do projeto é um pessoal conhecido nosso aí, pessoal que está há décadas aí nessa luta digital, né? Mas essa pressa, essa urgência, eu não entendi, não. Não entendi porque você não está em período eleitoral, você não está em período Em tese, foram os ataques das escolas que teriam eu acho que foi isso. Estimulado a Arthur Lira, né? Bom, tem isso, tem razão. A reação a esse episódio, né? Esse episódio foi... Ou esses episódios, né? No plural até. Então, agora, o ponto é que nada está claro. Você tem tantos argumentos aí, por exemplo, esse incentivo às escolas foram as redes sociais, as Big Techs aí, ou foram essas redes subterrâneas? Aquele negócio de incendiar o gato, depois incendiar a casa lá. Foi um pouco de tudo, viu? Porque você teve, inclusive no Twitter, esse tipo de disseminação de posições. Aí a gente está falando de uma rede que não é subterrânea, né? Inclusive por isso é que aquela reação do Twitter lá na primeira reunião no Ministério da Justiça pegou tão mal, né? Porque o Twitter, sendo uma rede grande, embora menor, por exemplo, que o Facebook, menor que o Instagram, que também é do Facebook, ou mesmo que o TikTok, ele é uma rede que tem um alcance muito considerável, e estava a coisa se disseminando por ali. E pega muito mais rapidamente as discussões ainda. E tem a arrogância do dono aí, que é uma coisa inacreditável, né? Dono do mundo, né? Então, isso aí acaba levando a essa reação aí institucional aí que é relevante, né? Mas você vê que teve a reação do Elon Musk e agora, né, essa reação do Google no Brasil. Então você tem, na verdade, duas reações, eu diria, brutas demais, né? Trogloditas das redes, né? Truculentas, acho que essa é a palavra que eu estava procurando aqui, e que podem produzir uma contra-reação do próprio sistema político, né? Acho que explicitaram as redes o quanto é preciso, sim, ter um freio nisso. Porque do jeito que está, não dá. E vamos ver se o YouTube não censura a gente aqui. Você acusa um cara de valentão, o cara vem te dar 2 tabef, repete o que você disse. Não, agora, tem essa informação, o Cláudio Couto colocou bem, o próprio STF se manifestou, ministros se manifestaram hoje de manhã sobre ficaram muito preocupados, muito descontentes com essa reação do Google, e lembrando, por exemplo, que o Alexandre de Moraes defende que as redes sociais sejam submetidas às mesmas regras dos meios de comunicação tradicional, que me parece razoável, né, nessa discussão. Quer dizer, você tem uma legislação local, ela existe, você também pode adaptar a parte dela para que essas redes sociais sejam submetidas porque elas funcionam né? Funcionam também como meios de comunicação em grande medida. Agora, eu temo aqui, queria levantar para vocês, que isso seja uma derrota hoje, seria uma sinalização ruim para outros projetos que o governo tem no Congresso. Não sei, me parece que talvez... E eu queria lembrar essa entrevista de domingo ao Globo, do Arthur Lira, que foi também uma péssima sinalização para o governo. Não sei se vocês tiveram a mesma impressão na CIF Couto, sobre essa entrevista da má articulação. Olha, eu acho que é uma sinalização ambígua, eu diria. Por um lado, tem uma crítica ao governo, parece que ele tem tido problemas ali na sua relação com o Padilha. Acho que também está reclamando do governo não ter tomado partido dele com relação ao Rodrigo Pacheco. Então, as turras dos dois. E é óbvio que o governo não pode tomar partido de um ou de outro nesse tipo de briga, né? Porque só tem a perder nesse tipo de situação. E apontam uma coisa que é óbvia, que há dificuldades nessa articulação política, mas honestamente acho que tem muito menos a ver com uma eventual incompetência do governo em articular politicamente do que do cenário que a gente tem vivido, né? De uma situação de imensa radicalização da polarização política, de um Congresso muito à direita, mais à direita desde a redemocratização,
né, e de um Congresso muito mais empoderado, inclusive por obra do próprio Arthur Lira e empoderando a ele também, muito mais empoderado do que foi no passado. Então, é um cenário tão atípico com respeito ao que já foi o presidencialismo de coalizão no Brasil, que torna tudo muito mais complicado, né? É um momento muito sui generis. Mas é claro, né, o Arthur Lira, a gente sabe que tem o papel de criar uma série de dificuldades ou criar receios para poder depois aparecer como aquele que vai poder facilitar o caminho. É assim que ele opera, assim que sempre operou, é assim que opera ainda mais num governo com o qual ele não tem tanta afinidade quanto, por exemplo, tinha com o governo passado, né? Então... o problema que eu vejo aí enrolado é o seguinte: por conta dessa fragilidade, dessa vulnerabilidade do Lula, ele está cedendo em todas as frentes, né? Então, está cedendo em relação, tentando da melhor forma possível, mas cedendo em relação ao mercado, está cedendo em relação ao Lira. Eu nem estou dizendo que seria... que em algum momento ele vai ter que assumir um protagonismo aí que até agora ele não mostrou. O que eu vejo da estratégia do Lula é o seguinte: a área interna está muito ruim, então eu vou tentar na área externa, que ele está conseguindo grandes vitórias lá, e a ala externa vai me salvar, porque, inclusive, vai permitir trazer investimentos e tudo para cá, né? Então, é uma aposta muito pesada na área externa e com concessões na área interna que enfraquece o governo. Vai chegar um momento, reduz o tempo de... a vida útil do governo, digamos. Aquele tempo que todo governante tem aí para Lua de mel, né? Então, esse confronto está desenhado. Vai aparecer num determinado momento aí. A questão do impeachment mostrou que você não precisa de argumento. Embora hoje você tenha um Supremo mais infenso aí ao receio que ele tinha do Congresso e da opinião pública, né? Mas eu acho que vai ter um confronto a qualquer momento, a médio prazo aí, porque essa posição acuada do governo aí tá... Agora, só uma coisa, tá demais, né? E o Arthur Lira é um Eduardo Cunha elevado ao cubo, né? Sim, foi. Quando assim foi, tá modesto. Assim, não quis fazer grandes coisas. A 10ª potência, será? Acho que é por aí, né? Porque ele é muito mais sofisticado, né, que o Cunha. É que o Cunha está me processando, eu quis menosprezar. Sim. Mas, por falar nisso, o que vocês acharam do episódio aí da AgriShow? Quer dizer, vamos lembrar rapidamente. O convite, o desconvite, aí o Banco do Brasil patrocinava, tira o patrocínio, aí vai, não vai. Assim, quer dizer, me parece, inclusive, ser um retrato dessa polarização e do estado das coisas no Brasil nesse momento. O primeiro passo aí foi que, parece que foi o presidente do conselho da AgriShow, que é um velho ruralista lá, que convidou o Bolsonaro. Daí, para evitar o confronto, eles fizeram um rolo lá, sem tamanho, né? Então, para não haver confronto lá do Bolsonaro e Tarcísio e tudo, eles desconvidam o ministro. Daí É uma grosseria, né? Uma grosseria, total. E daí, na verdade, se o Bolsonaro for convidado depois, deviam marcar para ele em outro dia, né? Claro. Não, foi. Mas, segundo eles, foi uma precipitação do velho ruralista lá. Daí o Paulo Pimenta tira o patrocínio do Banco do Brasil, que também usa para negócios, né? Mas mostra, ali é o centro, é o epicentro do bolsonarismo, né? Esses ruralistas. E daí entra a BIMAC, que, no fundo, é uma feira da BIMAC. Aquilo é para vender máquina. Não é uma feira de... Tudo bem. Outros insumos agrícolas em menor medida, né? Mas então foi um rolo... Mas a grosseria é típica de bolsonarista mesmo, a grosseria. E o Tarcísio vai lá e promete prender todo mundo que invadir terra. E daí eles estão nessa para contrapor ao 8 de janeiro aí, de tentar criminalizar o MST, né? E soltando fake news de todo lado. Deixa eu falar sobre isso, que eu queria levantar e depois Nassif e Couto que comentasse. Quer dizer, nessa semana que o Lula esteve aqui em Lisboa, eu acompanhei, fiquei todos os dias, falei com muita gente do governo, todo mundo com quem eu conversei do governo fez críticas ao MST. Disse, o MST errou, dificultou as coisas para o governo. Problema de timing.
Não estava muito cedo, eles têm uma agenda, a gente quer cumprir a agenda deles, quer retomar, quer colocar os impostos importantes, retomar a discussão da reforma agrária, mas acabaram precipitando e agora nos colocaram numa situação difícil. Esses foram os relatos que eu ouvi aqui de vários componentes do governo. Eu queria saber como é que vocês acham que tem alguma justiça nessa crítica ao MST? O governo está partindo do seguinte pressuposto: os nossos aliados vão apoiar tudo que nós fizermos, porque sabem que nós estamos de coração com eles. E daí vai indo fazendo todas as concessões para os adversários. Então, até onde nós vamos terminar com isso? É enrolado um negócio desse, sabe? Esse negócio do Roberto Campos aí, Neto aí, com todo esse salameleque em cima dele aí, para conseguir em 2 anos aí uma redução de 2 pontos na taxa Selic, sabendo que isso vai arrebentar com a economia. Então, digamos, eu acho que os aliados fazem bem de fazer a contrapressão, porque senão é uma visão muito cômoda, sabe? Muito cômoda. Eles sabem que nós somos do lado deles, então vamos só conquistar os adversários. E daí perde os aliados. E na hora do vamos ver, a mobilização dos aliados que vai ajudar. E essa mobilização não houve no caso da Dilma, né? Sim, eu acho que passa muito por aí mesmo. Eu concordo com o Nassif, né? E acho ao mesmo tempo que isso tem a ver com o lugar de cada um, né? É lugar do MST esse de reivindicar, esse de pressionar os governos, mesmo governos que possam ser simpáticos a ele. E se sentiu que havia muita lentidão no atendimento de certos pleitos, de exigir mais pressa, né? De exigir maior rapidez. E é parte do governo também, de alguma forma, dar satisfações não só ao grupo do qual ele é aliado organicamente, do qual provém até algumas das suas lideranças, mas a sociedade como um todo, né? Governar é isso, você precisa governar para o conjunto da sociedade, mesmo para aqueles que fazem oposição a você. Não é só governar para os aliados, só que também não pode reclamar quando os aliados pressionam. Eu acho que é o do jogo, tá cada um, de alguma forma, fazendo o seu papel. Acho que é assim que a coisa funciona. Agora é interessante a matéria que saiu do New York Times sobre o MST, né? Que foi uma lição para a imprensa brasileira como cobrir o MST. Né? Fala do fundo marxista do MST, diz que é o maior movimento marxista fora dos países marxistas, que nem tem mais hoje em dia. Né? Fala que ocupa terras improdutivas e produzem, são os maiores produtores, reconhecem todo o trabalho do MST de organização social. E daí mencionam a invasão de algumas terras produtivas e tudo. O MST, esse é o ponto central. Se você quer fazer a pacificação do país, o MST, o que apavora os ruralistas aí, apavora esse pessoal, tipo Chico Graziano, essas coisas aí, é que o MST ele traz uma forma de tratar o patrimônio que é diferente da visão histórica aqui dos donos de terra. Que o cara que pega um pedaço de terra, ele não é dono da terra. Ou seja, ele não pode comercializar a terra. Ele é dono da produção da terra que ele produz. E ele pode, inclusive, deixar de legado para os filhos, de herança para os filhos, a produção. E isso, para esse pessoal que sempre viu a terra como reserva de valor, isso é que nem os hippies dos anos 60. Né? Como que eles podem querer viver fora da sociedade de consumo? Ora, bolas, os caras conseguiram criar uma tecnologia social aí das mais expressivas, com mínima participação do Estado, aí conseguiram tirar, se não fosse um MST, onde que estava esse pessoal hoje fazendo guerrilha rural aí, nas mãos de um Zé Rainho da vida aí, assim como o MTST também. Ou seja, se fosse um país minimamente... Ontem eu levei 2 historiadores aí que lançaram um livro muito bom de história do Brasil, da Constituinte aí de 1800, que saiu da regência para o... É a mesma visão do século XIX, aí, né, do dono de terra, coronel de terra. Não admite nada que seja... E você pega a esquerda brasileira, desde Jango, desde o segundo governo Vargas, Jango, Lula e tudo, é uma esquerda capitalista. É uma esquerda que procura mínimos avanços, aprimorar um pouco esse capitalismo selvagem que tem aqui. E não se aceita. Qualquer coisa que vem quando você põe conselhos de participação. Tem coisa mais democrática? Não, isso aí é coisa cubanização, isso aí é venezuelização.
Deus me livre. Não, só a esquerda brasileira poderia salvar o capitalismo, né, Nassif, no Brasil. Pois é. É engraçado que, no caso, só pegar esse último ponto do Nassif, das formas de participação, é uma coisa, por exemplo, tremendamente comum no nível local americano. Sim. Inclusive no sul americano, muito conservador, onde você tem essa política participativa tremenda. As town meetings, você tem isso muito forte. Né? E não tem nada a ver com comunismo, com qualquer coisa desse tipo. Né? Pode assim, até ter a ver também, mas não está longe de ser uma coisa que caracterize o comunismo como tal, né? Eu vou te falar, para essa gente iletrada que tem medo de tudo, eu recomendo até que eles assistissem um seriado chamado Gilmore Girls, que lá que viviam uma mãe e uma filha que moravam numa cidadezinha, e vários capítulos você tem reuniões dos moradores para decidir coisas básicas, onde é que vai investir, não sei o quê, se vai aceitar tal ou não comércio, se vai ser uma reforma, quer dizer, é assim que funciona nos Estados Unidos. Então fica aí uma lição para os caras. Eu vi outro dia, numa das universidades americanas aí, um estudo falando como salvar a democracia. Então, você salva a democracia se montar sistemas de participação. E daí, eu não lembro qual delas que... E daí ele coloca o seguinte, a democracia ocidental não conseguiu desenvolver esse sistema. Ocidental que eles falam hemisfério norte. Né? Hemisfério norte. Não conseguiu desenvolver esses modelos. Onde que estão os modelos? Daí vamos buscar na Ásia e tudo. O melhor modelo, o Brasil com as conferências nacionais. Agora, deixa eu contar aqui, fazer uma inconfidência aqui. Quando vem as conferências nacionais, naquele final de governo Lula, foi uma coisa fantástica, gente. Você tinha conferência de inovação, você tinha as grandes empresas, IBM, Odebrecht, e você tinha o sindicato dos servidores de laboratórios. A parte de educação, você tinha desde as ONGs empresariais até as secretarias de educação aí, e sindicatos de professores. E daí eles vão chegando a consenso. Todo professor tem que ser bem remunerado, ter boas condições de trabalho. Tendo isso, tem que ser medidos e avaliados. Então, daí quando você via esse negócio, eu andei escrevendo na época lá, falei, você olhava aqui para São Paulo, para Minas, o jeito de governar, tinha ficado totalmente anacrônico. E daí eu escrevi um artigo, falei, mas a gente achava que a modernidade tinha chegado lá, por que o governo parou com isso, né? Daí o Gilberto Carvalho me chamou lá em Brasília, rapaz. Daí ele mostrou um decreto um trabalho que ele estava fazendo de pegar todas as conclusões das conferências nacionais, colocar num portal e cobrar de cada ministério, porque essas conferências e os ministérios sociais, eles dão as linhas, mas quem tem força são os ministérios, planejamento, transporte, para colocar tudo no portal e para cobrar, né? Eu falei, Gilberto, isso é tudo que a gente está pedindo. Ele falou, eu sou eternamente grato ao que você fez. Eu falei, o que eu fiz? De criticar a Dilma aí, porque só depois disso que ela assinou. Assinou, daí os jornais, em uma semana, começaram a falar que isso era bolivianismo, castrismo, chavismo e tudo, recuou de novo. Pois é. Tem um Volney Lima Silva, também lá da TV GGN. Arthur Lira está reclamando porque agora tem presidente no Brasil. Está forçando, né? Ele quer o sonho do Arthur Lira é fazer uma espécie de semipresidencialismo. É isso. Né? Fica criando pânico, criando dificuldade para poder se posicionar e levar alguma coisa. Levar alguma coisa em termos, enfim, de abocanhar mais fatias de poder, né? Sobre o MST ainda, nós estamos falando de 90, nessa altura tem 90 mil famílias acampadas. É muito menos do que já foi no passado. Então, na verdade, é um assunto muito mais fácil de ser também resolvido desse ponto de vista do que tem hoje nos acampamentos. Fora a modernização que você precisa ter também dos assentamentos, a ajuda técnica, compras, estradas, infraestrutura, mas eles são fundamentais nesse processo. Agora, essa é a quinta CPI, se não me engano, do MST nos últimos 13 anos. Vocês acham que isso vai dar o quê? Quer dizer, vai produzir só memes e lives e coisas para a base bolsonarista, mas fora isso, vocês acham que isso pode chegar onde? O que produziram as outras 4, Sérgio? Nada. Exatamente. Eu acho que é muito por aí. Né? É claro que a gente tem hoje, isso também tem que ser mencionado, um cenário, a gente já falei disso agora há pouco, né? Muito mais polarizado, radicalizado, né, na sua polarização
do que foi no passado. E claro que isso tem consequências. A gente tem uma extrema-direita dentro do Congresso que não existia dessa forma antes. Você tinha uma direita mais tradicional, mas hoje você tem um agrupamento fascista ali, né, que é esse que se alinha ao bolsonarismo, e que a gente está falando de alguma coisa que não é pequena. É algo em torno dos 20% da Câmara dos Deputados. São 100 deputados que compõem essa bancada que se alinhou ao bolsonarismo no governo passado e que continua nesse âmbito da extrema-direita. Então isso tem possibilidade, claro, de produzir um certo tipo de ruído que antes não produzia. Esse pessoal tem outra linguagem, usa muito bem as redes, das quais a gente começou aqui hoje falando, e que estão permeando toda essa nossa discussão. Então tem uma capacidade de dar repercussão a isso que muito provavelmente não havia antes. Mas não há muito fato novo do ponto de vista da própria atuação do MST. O que ele fez nessa última jornada aí foi algo muito parecido com o que fez em momentos anteriores, eu diria, até com mais contenção, né? Porque foram ocupações momentâneas, né? Só para ocupar ali, chamar a atenção para o problema e sair. Eu estava vendo outro dia na CNN. É quase ocupação de rua, né? Bloqueio de rua. Você vai, bloqueia, chamou a atenção, sai. É quase um flash mob. Eu estava vendo. Exato. Outro dia a CNN, lá aquele programa das 6 da tarde, que o Joel Pinheiro vira um centro-esquerda lá perto. Sério? Não, eu perdi essa, não vi. O Joel Pinheiro do centro-esquerda. E levaram o Marco Antônio Carvalho, aí o advogado, e começaram aquela moça lá que... eu conversei com o Walter Schalke lá, eles pegaram... estão ocupando terras, isso aí é crime, ocupar terra. E o Marco falava, gente, terra sem uso social, a Constituição permite esse negócio, né? Mas o preconceito ali em relação... Isso é uma coisa que vai acontecer, o uso político. Aí, a Bandeirantes é uma que sempre criminalizou o MST, né? E essa tentativa... Até porque a Bandeirantes não é uma rede TV, né, Nassif? É só está a serviço de uma fazenda, basicamente. É o canal de uma fazenda. Mas isso ele está falando da CNN, né? Não, mas ele falou que a Bandeirantes também sempre é, porque a Bandeirantes, os proprietários são fazendeiros, né? São ruralistas. Mas foi interessante que a moça lá, que era apresentadora, lá, depois entrou no Twitter, absurdo esse negócio do Banco do Brasil, tirar o patrocínio, pereré. Daí veio a explicação da feira pedindo desculpa, dizendo que foi um erro do presidente do conselho. Daí imediatamente ela, tá certo. Rapaz, esse segundo vai com se a feira partidariza o evento, não faz sentido um banco público patrocinar esse evento. Claro. Me parece que é esse o ponto, né? A feira partidarizou o evento ao convidar o Bolsonaro e, ato contínuo, desconvidar o ministro. Claro. É isso. Qualquer banco público não pode financiar um evento partidarizado dessa forma. O erro é da feira. Agora, e a CPI de 8 de janeiro? Vocês acham que também pode dar... Do jeito que ela vai se seguindo nesse momento. A composição não está feita, mas aparentemente também o governo está tentando ali controlar a CPI. Mas o Arthur Lira também quer emplacar os seus. É contra, por exemplo, que o Renan Calheiros venha a ser o relator. Esse é um embate, um pepino. Vocês acham que a CPI do 8 de janeiro pode se virar contra o governo? Eu acho pouco provável, né? Eu acho que tem aí... O governo teve falhas no 8 de janeiro, e acho que essas falhas apareceram. Mas uma coisa é falha, outra coisa é dolo, né? O que houve no caso aí do bolsonarismo foi a armação de todo esse cenário, seja porque os que invadiram eram bolsonaristas, seja porque alguns que conspiraram para que a coisa acontecesse daquele jeito, né? No âmbito da Polícia Militar do Distrito Federal, no âmbito do próprio Exército, por exemplo, naquelas guardas responsáveis ali pelo próprio Planalto, né? No âmbito do Gabinete de Segurança Institucional. Todos esses aí são vinculados ao bolsonarismo, sem falar, claro, né? E isso é muito importante, em todo o processo de incitação a essa atuação que foi sendo produzido durante todo o período anterior, né? Durante o processo eleitoral, durante o período pós-eleitoral, fazendo com que esse questionamento ocorresse. Então, eu acho muito pouco provável que isso resvale de maneira significativa para o governo. Pode apontar que houve falhas ali, mas não creio que vá livrar a cara dos bolsonaristas, muito pelo contrário. E é por isso que eu imagino, inclusive, que isso foi um erro de cálculo deles no primeiro momento, né?
e do governo num segundo, quando percebeu que a coisa era inevitável, já que eles tinham um número de assinaturas, e continuou se batendo contra. Né? A partir do momento, veja, não precisava nem aparecer o vídeo do general Gonçalves Dias lá atarantado dentro do Planalto. Bastava a oposição ter conseguido o número mínimo de assinaturas e ficar claro que não se iam tirar assinaturas dali, para o governo ter que ter tomado a frente desse processo. Parece que está conseguindo minimamente fazer isso, pelo menos com gente que, se não vai se alinhar ao governo de forma clara, também não vai se alinhar ao bolsonarismo. E aí, consequentemente, acho que a tendência, pelos fatos, porque os fatos estão aí, né, eles gritam, é que se converta essa CPI numa CPI muito mais negativa para quem a convocou, para quem a solicitou, do que para o próprio governo. Embora a gente saiba que tem um efeito no processo decisório do Congresso, né? CPI quente é buraco negro, suga energia do entorno. E aí, consequentemente, acaba fazendo com que o processo decisório no Congresso seja atravancado, seja prejudicado, e o governo tem uma agenda pesada, né, nesse momento. Mas eu não quero que, pelo conteúdo da CPI, isso vá produzir danos muito significativos, não. Eu acho que a CPI vai ter condição de trazer o general Heleno, o Braga Neto. Que vai ser bom. Vai ter condição de expor os financiadores. Você tem hoje um imenso material já recolhido pela Polícia Federal, pelo Supremo, aí pelas investigações do Supremo. Vai dar para, de uma forma didática, aquele negócio, o problema são os outros temas, né? Mas vai dar de uma forma muito didática para separar quem eram os estrategistas, os financiadores e os babacas, né? Aquele lumping que eles levaram para lá. Bucha de canhão, né? Bucha de canhão. Então vai ser... Agora, o que eu acho que eles vão fazer é o que fizeram com a CPI da Covid. Os bolsonaristas vão falar para a bolha, né? Vão falar para a bolha. Criar uma história narrativa, questão de narrativa. Nem mente que nem um condenado. Não, cada um tem a sua narrativa. É isso. Com grande chance de uma parte grande do Brasil acreditar e lá na frente a gente ser surpreendido com isso, como foi várias vezes, né? Nessa altura, por exemplo, do campeonato. Obviamente o tempo está passando, as pessoas vão se esquecendo, mas o número de brasileiros, segundo as pesquisas, que acham que o Bolsonaro, por exemplo, tem participação e responsabilidade nos acontecimentos de 8 de janeiro, tem despencado, saiu de 51, já está perto dos 40%, 43% ou 42%, segundo as últimas pesquisas. Essa CPI também pode ser um bom momento para reavivar isso, né? E fazer as ligações, porque tudo vai passar, né? Quer dizer, 8 de janeiro, os atos antidemocráticos durante o governo dele, as próprias fake news, o inquérito das fake news, tudo se liga. E eu acho que o Supremo será uma grande fonte também de informação, em grande medida, para essa CPI. Nassif, a gente viu aí, quer dizer, teremos aí mais uma reunião do Banco Central, decidir os juros, todo mundo aí, o mercado já está antecipando que não vai acontecer absolutamente nada. Manteremos esse juro de 13,75%, que agora em juros reais ficou mais alto, aí, mais absurdo em comparação com qualquer país. Você está tendo um processo, e não só caiu no Brasil e está caindo no mundo. Então, que tem a ver com um pouco com o momento que a guerra está vivendo, com o fato de você estar entrando no verão no hemisfério norte, o que reduz um pouco a demanda por energia, gás, isso dá uma arrefecida nos preços. E você teve números, até indicadores interessantes para o Brasil, dado o clima muito ruim, né? Quer dizer, comércio e o varejo e o comércio e os serviços melhoraram, você teve um crescimento um pouco acima do esperado, o desemprego caiu, mas como é que você está vendo esse cenário todo, Nassif? Você acha que isso é coisa mais, isso é a realidade paralela, eu nunca vi coisa igual assim. Para mim, o rei, aquele Sérgio Vale, que substituiu o Maílson da Nóbrega com um brilho aí nessa. Ele fala: olha, com essa taxa de juros, no final do ano o Brasil vai estar menos de 1%. Então estará tudo pronto para poder crescer no próximo ano. É uma coisa inacreditável, rapaz. E o Campos Neto, ele é o cabeça de planilha clássico, né? Ele pega uma teoria. Olha, tem um. Eu citei uma vez o Olavo de Carvalho no artigo que eu escrevi na Folha, aí, que era muito interessante, aí que ele fala: o intelectual é o seguinte, ele desenvolve uma teoria e ele deve tudo àquela teoria. A teoria é tudo para ele, tornou ele famoso, e de repente ele começa a olhar a realidade não bate com a teoria.
Então, o que ele faz? Como ele é um intelectual, ele vai criar uma teoria para explicar que a realidade não é a realidade, que é o que o Campos Neto está fazendo. Não, sim, a inflação está baixando aqui, mas as expectativas do mercado continuam, não, porque os Estados Unidos podem aumentar a taxa de juros. Qualquer desculpa. Pega esses dados de comércio e vai ter... Eu recebi outro dia até a Raizen, que é aquela baita empresa que comprou a BR, tudo desabando. Tudo desabando. Você pega a Magalu, está quase valendo R$2 a ação aí. Tudo desabando. Você imagina as pequenas empresas aí. Empresa que entra em recuperação judicial pagando 40% ao ano, não sai viva. Mas não adianta, é isso que eu vejo. E daí vai o Haddad, com toda a educação dele aqui, de um bom espiano lá, argumenta. Mas argumenta com uma zebra, é uma zebra. Então, olha, o maior risco que o Lula tem é a maneira como estão tratando com o Roberto Campos Neto. Esse negócio da autonomia do Banco Central vai ter que ser revista, mas a demora, aquele negócio de não descontentar o mercado, é tão maluco isso aí, que você vê os bancões em off, estão loucos da vida com o Roberto Campos Neto, porque o mercado de crédito está indo para o vinagre. Mas publicamente não podem falar, por quê? Porque o Banco Central Independente é uma força que o mercado tem contra o governo. Você pega esse Menin, que ele vai se salvar de novo agora. Da CNN? Graças aos gastos públicos aí com Minha Casa Minha Vida aí. Todas as empresas dele lá embaixo. Daí ele, em vez de combater pela CNN, ele vai no Twitter, pede desculpa pela crítica que ele vai fazer ao Banco Central, mas acha que o juro está um pouco exagerado. Rapaz, virou uma questão... Eu nunca vi um emburrecimento coletivo... Eu já vi no bolsonarismo. O bolsonarismo é... Mas continua, né? Mas de alguma maneira, esse é o presidente do Banco Central do bolsonarismo, né? Sim. Eu só não entendi porque você falava, para falar do Roberto Campos Neto, você falou lá do lado de intelectuais. Eu não entendi a conexão entre as duas coisas. A crítica, realmente, o Olavo faz uma crítica aos intelectuais, e o Roberto Campos Neto com todo respeito, é um contador. Gente, contadores, eu tenho o maior respeito por vocês. Ele é um contador que pratica. Agora, ele ainda falou esses dias que que a inflação ainda está alta. Sim. Tá. Não, o que eles falam é o seguinte: a teoria diz que se a inflação está acima da meta, significa que a taxa de juros é insuficiente. Então tem que aumentar. Rapaz, é um bando de incendiários aí sem nenhuma noção. Essa altura, 9%, né? Juro real, não tem nada comparado no mundo. Acho que a segunda taxa não está nem na metade disso de juro real. E tem países do mundo rico com inflação mais alta que a nossa sem jogar o juro lá em cima. Não, ainda com juro negativo, embora, por exemplo, a União Europeia tenha aí já várias reuniões aumentado 0,5%, 0,25%, mas ainda assim vários países ainda estão com taxa negativa em relação à inflação. E outros nem chegam perto disso, né? A Turquia, eu acho que a segunda, o juro real é 3% ou 4%. Agora, assim, quer dizer que o Menin vai pegar o dinheiro do Minha Casa Minha Vida para pagar os 12 milhões de dólares da CNN de royalties. Basicamente, quer dizer, o governo vai sustentar a CNN por essa vida. Agora, eu não entendo para que ele paga royalties para a CNN se ele, na verdade, produz aqui a Fox News, né? É isso. Não consegui entender até agora. Eu quero saber que a CNN também não está de olho, né? Não tá de olho. Parece que a CNN não se importa, né? Com esse tipo de questão. Ela empresta a marca, independentemente da linha editorial da TV, né? Porque realmente não tem nada a ver com a CNN original, isso que ele faz aqui. E o gozado é que ele tem um conjunto de repórteres aí que surge com a CNN, eram setoristas em Brasília e tudo. Pessoal muito bom, mas sim, vai para segundo plano. Primeiro plano é... Deus me livre, rapaz. E agora você tem o grande liberal, que é aquele historiador, como é que ele chama lá? Marco Antônio Villa? Marco Antônio Villa. Ele e o Reinaldo Azevedo, aí são os dois grandes liberais aí. Rapaz, é uma cunaíma, é só uma cunaíma para nascer no Brasil mesmo, rapaz. Qualquer coisa, vira onda, viramos. Tem o direito de virar a onda aí.
Daí se vira de novo para lá, temos o direito. Não à toa que é um país que não conseguiu se institucionalizar, viu, rapaz? Deus me livre. Viu? Muito bem, muito bem. Eu agradeço quem nos acompanhou até agora. A gente vai continuar acompanhando os PLs. Na verdade, eu queria até colocar uma última questão aqui para o Cláudio Couto. O Cláudio Couto tinha citado isso, a história da Anatel. O Orlando Silva, há pouco, voltou a falar na Anatel como uma possibilidade de regulação. Também tinha se falado no Comitê Gestor de Internet, mas eu reforço aqui, estou com vocês, que a Anatel não é exatamente... o passado da Anatel não recomenda que ela seja esse órgão regulador. Seria ruim, né? Não. Eu acho que seria ruim. Eu acho que o Comitê Gestor da Internet tem mais a cara disso, né? Agora, a gente embora não tenha estrutura de fiscalização, né? Ele não é exatamente uma estrutura... Ele é mais um órgão consultivo do que de fiscalização. Sim, mas você pode, enfim, produzir algum tipo de ajuste no funcionamento do órgão, já que você vai produzir um ajuste na própria regulação da internet, a partir do momento que esse projeto vier a ser aprovado. Então, acredito que, na realidade, você pode pensar, né, em uma alteração na forma como esse órgão funciona, né, em ter uma atribuição adicional, né, em ter, de repente, uma Câmara que cuide disso. Você pode pensar em soluções institucionais que resolvam esse problema, tendo no Comitê Gestor da Internet um órgão que possa fazer isso. E o Comitê Gestor da Internet já tem uma vantagem, que vai na linha daquilo que eu apontava antes. Ele já é um órgão que conta, né, com a participação da sociedade civil. Isso. Então, diferentemente da Anatel, ele não é um órgão puramente tecnocrático, né? Ele é um órgão que tem técnicos, evidentemente, precisa ter, mas tem gente que representa a sociedade civil para poder fazer esse tipo de trabalho. Eu acho que isso é melhor, desse ponto de vista, do que esse órgão que fica preso na porta giratória do mercado, né? Que é o que acontece com as agências reguladoras de modo geral. Inclusive aquela que costuma regular a moeda, né, Nassif? Nossa senhora, ela é mais digital do que o Pix. Mas tem uma função social, que, segundo o Roberto Campos Neto, o Pix viabilizou aí o negócio desses bicos de rua aí, que você pode pagar por Pix. Então isso é uma função. Rapaz, cá para nós. Até esmola você dá por Pix hoje. O Roberto Campos, avô, deve revirar do túmulo. Ele tem o mesmo personalismo do avô, mas é uma topeira, rapaz. Dada essa imaginação, a gente entende até por que tantas fake news e tantas histórias proliferam no Brasil, porque é um lugar naturalmente propenso, criativo. O Caramuru já dizia isso. Nassif, Cláudio Couto, obrigado, até a próxima. Lembrando, né, acompanhe a programação, sábado tem o Fora da Política com a Salvação. Já escolheu o tema? Já, essa semana eu vou conversar com o Jairo Nicolau, que deu uma entrevista muito boa para a Folha, né, que saiu, se não me engano, não lembro se foi agora ontem, dia 1º de maio, ou já no domingo, né, falando aí de uma mudança que está sendo pouco notada, né, da estrutura partidária brasileira, que tem a ver não só com a eleição do ano passado, mas com toda uma movimentação política que está acontecendo. Então, a conversa vai ser com o Jairo. Quero ver se na semana que vem a gente consegue falar também da regulação da internet, mas está tudo tão em aberto que é melhor esperar mais uma semana. Também, Nassif, acompanha a programação aí da TV GGN, sempre muito rica, diária. Eu só queria lembrar aqui o último ponto, que ele não comentou, mas fica aí, que também a gente comentava aqui sobre as concessões que o governo vai fazer, uma delas foi que, no fim das contas, tendo a oportunidade de mudar o gabinete de segurança institucional e entregar ao civil, cedeu e manterá os militares no comando desse gabinete. É mais uma oportunidade que se vai, que se perde. Vamos ver a consequência. Eu agradeço quem nos acompanhou até agora e até semana que vem. Tchau, tchau. Até semana. Um abraço para todo mundo. Até semana, pessoal. Um abraço aí. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.